dia, numa noite como essa, depois do culto, eu encontrei com um rapaz e ele me chamou para conversar. E quando acaba assim de ministrar, eu não sei porquê, mas me dá uma fome terrível. Eu tenho que manter o carboidrato lá em cima, né? E aí eu falei para ele bem assim, ó, vamos ali para a cantina. Eu olhei, sempre igreja tem uma cantina, né? Tem um negócio, vamos ali. E aí a gente sentou. E esse rapaz começou a me contar da história dele. E ele falou para mim, né? Ele virou para mim e falou bem assim, Fernandinho, eu sou gay. Eu falei, é? E aí? E ele começou a conversar e falar, e ele começou a chorar muito. E ele falou bem assim, eu amo Jesus, mas eu sou gay. Eu amo Jesus, mas eu já tentei várias vezes. E aí eu fiquei olhando para ele, e ele chorava. E eu me lembrei daquele versículo que diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O amor não é simplesmente um sentimento, não é simplesmente um arrepio, uma vibe, uma sensação. É muito mais do que isso. É uma decisão radical que nós tomamos. Quando eu decidi amar a minha esposa e vice-versa, não é de acordo com a situação que nós vivemos, mas é diante do meio das tempestades, no meio dos desertos, no meio dos grandes e profundos vales. Alguém disse que é na tempestade que a gente conhece o marinheiro. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele nega a si mesmo. Não é a minha vontade, não são os meus desejos, não são as minhas paixões, não são as minhas preferências. Eu nego a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que colocar as suas mãos sobre o arado e olhar para trás, ele diz, esse não é digno de me seguir. Uma vez Jesus estava conversando com um jovem e ele falou bem assim, eu conheço todas essas coisas. E ele falou bem assim para ele, então vai lá, vende tudo que você tem e venha me seguir. Sabe, seguir a Jesus é a gente negar a nós mesmos, é a gente tomar uma decisão radical na nossa vida, mesmo quando nós não estamos sentindo. Porque tem dia que você de fato não sente nada. Tem dia que parece que Deus está bem distante de você. Tem dia que parece que você grita e parece que Ele não está ouvindo, mas só parece. Porque uma vida com Deus não depende de você sentir a presença dEle ou não. A minha esposa não está aqui hoje, eu não estou sentindo a presença dela. Ela não está comigo, eu não estou sentindo o perfume dela, não estou vendo. Mas eu tenho um compromisso com ela. Muitas vezes nós não sentimos, muitas vezes nós achamos que Deus está longe. Sabe, a única coisa que o Espírito Santo precisa de mim e de você aqui essa noite é que você se renda. É que você diga assim, não, eu me rendo. Não porque tem uma arma apontada para mim, mas porque um dia Jesus foi na cruz do Calvário e Ele mostrou o seu amor pela minha vida. Ele se entregou pela minha vida. Ninguém me amou como Ele me ama, ninguém me abraçou como Ele me abraçou, ninguém me beijou como Ele me beijou. Ninguém vai cuidar de mim como Ele cuida. Então por isso eu me rendo, eu me entrego. Ele não está aqui buscando a minha perfeição, nem a sua perfeição. Ele sabe dos meus pecados e Ele sabe dos seus pecados. Ele sabe até dos pecados que você vai cometer amanhã.
mas ainda assim Ele não desistiu de você. A única coisa que Ele quer é que você se renda completamente a Ele, e você diga: eis-me aqui, Senhor, Tu és o único na minha vida, eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer sem a Tua presença, eu só quero fazer algo que traga alegria para o teu coração. É esse ponto que eu e você devemos chegar, um ponto de total entrega, de total rendição, de total devoção. Eu torno a dizer, nós estamos numa corrida de sucesso, nós estamos numa corrida de ser um mais célebre do que o outro, de ter mais curtidas do que o outro, de ter mais seguidores do que o outro, e de ser isso, ou de ser aquilo, ou de mostrar isso, ou mostrar aquilo. Mas existe um povo na terra que não está buscando isso. Existe um povo na terra que já tem o Senhor, já tem o Senhor, e se satisfaz no Senhor, e o Senhor promove e faz todas as coisas. Ah, Fernandinho, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, você vai fazer sim, mas antes de fazer, você vai perguntar se Ele quer que você faça. Sabe, queridos, tantas e tantas vezes eu entrei em furadas na minha vida, tantas e tantas vezes eu entrei em caminhos horríveis da minha vida, porque eu preferia os meus sonhos, porque eu preferia a voz dos meus amigos, ouvir a voz dos meus amigos, porque eu preferi seguir a inclinação do meu coração. E muitas vezes eu falava bem assim: não, isso está certo, isso não é pecado, então eu vou fazer. Mas não é questão de ser ou não ser pecado, é questão de se Deus mandou você fazer ou não mandou você fazer. Você consegue entender que quando o véu se rasga, agora você não precisa de um padre, você não precisa de um santo para chegar a Deus. Você tem livre acesso a Deus de madrugada, durante todo o dia, durante toda a noite. Você pode conversar com o Senhor em todo o tempo, e Ele pode falar com você em todo o tempo. Tantas e tantas vezes. Eu lembro uma vez que eu cheguei na minha casa muito feliz, e eu virei para minha esposa e falei bem assim: nossa, eu comprei isso. Mas quando eu falei bem assim, eu comprei isso, ela falou bem assim: é. E ela também ficou feliz. Aí eu subi para o quarto. Quando eu subi para o quarto, eu ouvi aquela voz assim: você comprou, mas essa não era a minha vontade. Você fez, mas você não me perguntou. Sabe, queridos, o dinheiro é meu ou é dele? Eu sou de quem? Eu sou de mim mesmo, eu sou autônomo, eu posso tomar e fazer aquilo que eu quero. Eu tenho um dono, eu tenho um bom pastor, e ele sabe. E a partir desse dia, eu e Paula, a gente começou a sempre orar, e orar antes de tudo, das mínimas coisas, das mínimas coisas.